Olá, pessoal! Nós somos a família do Ranzolin. Talvez muitos de vocês já me conheçam, porque eu segui a carreira do pai há 35 anos, trabalho com comunicação, meu nome é Cristina, e quero apresentar para vocês o meu irmão Ricardo, que se eu segui o pai na parte, digamos, prática da carreira dele, o Ricardo seguiu na parte teórica. O Ricardo fez, assim como o pai, direito, é um advogado, né, Ricardo? Há quantos anos? É melhor não falar, mas já fazem 38 anos. Então, gente, e a minha mãe, Yara, esse ano estaria fazendo 60 anos de casada, né, mãe? 60 anos de casada. Foi a grande companheira do pai, acompanhou praticamente toda a carreira dele aí de 50 anos. Gente, hoje é um dia muito especial para nós, um dia que eu acho que a gente pode falar que é um dia de muita emoção, né, Ricardo, né, mãe? Porque é um ano sem o pai, um ano de saudade, mas também um momento que nos deixa muito felizes, porque hoje a gente está conseguindo realizar um projeto que a gente sonhava já desde então, há muito tempo, né, Ricardo? Pois é, o que a gente tinha uma lástima, algo que a gente lastimava, né? Que o pai queria escrever um livro sobre tudo que ele viveu na vida profissional dele. Então nós lastimamos muito que, por conta do mal de Alzheimer, a doença que o pai teve, que acabou vindo a falecer por conta disso, ele tinha um projeto de escrever um livro e ele não conseguiu fazer isso. E, inclusive, ele chamou um profissional, quando ele viu que ele não conseguiria, ele até chamou um profissional, que era o Luciano Kirchner, que é um grande amigo, e ele também não conseguiu transmitir ao Luciano para que o livro fosse feito. Então a gente tinha esse sentimento de perda por ele e até pelas memórias que viriam à tona. Exato. E então esse projeto, ele começou com essa ideia, né, Cristina, da gente fazer um livro. De fazer um resgate da carreira, exato. A ideia inicial né? era um livro, era a gente tentar resgatar lá o livro, que no fim a gente começou a ver que também a gente não teria as memórias para isso, né? E a coisa foi evoluindo até que a gente, eu não sei que momento foi que a gente começou a falar, não, mas tem esse acervo todo real que está aí, de gols, de narrações, de entrevistas. Existe um acervo que pode ser colacionado, reunido. Aí a gente tinha a ideia de, não, mas vamos achar o material. Exato. Então, na verdade, a gente se deu conta que não era assim através de palavras e de páginas que a gente ia contar a história, mas seria muito melhor resgatar aquilo que sempre foi o que o pai fez, né? A voz dele, aquela voz emocionante, todas as narrações que ele fez ao longo da vida, e foram muitas. E aí a gente começou esse projeto, né, gente? Começamos indo atrás do material todo que tinha, porque em 50 anos de carreira muito se perdeu também, né? Mas muito tinha se arquivado e esses arquivos estavam nas rádios silenciados, digamos assim, né? Então a gente foi atrás de todo esse arquivo com a ajuda do próprio Luciano Kirchner, que mas foi aí eu acho que aí é bom começar, porque a gente foi para uma reunião sem saber bem o que a gente ia fazer ainda. A gente sabia que tinha que reunir todo o material, né, o máximo possível, até para a gente ter isso. Não sabia se ia colocar num museu, numa apresentação, não sabíamos como é que íamos fazer. E aí fizemos a primeira reunião com o Luciano Kirchner. E o Luciano, ele entrou com um entusiasmo no projeto, né? com uma energia, que nós tivemos uma reunião à noite, lá no meu escritório, né? E no dia seguinte, o Luciano já enviou um projeto de 3 páginas. É verdade. Já contando parte da história, e aí o programa já tinha um corpo disso aqui, já tinha um site, já tinha... E aí veio aquela energia toda, né? E aí nós sabíamos ali, eu acho que a gente ficou com a certeza de que teria que ter algo na internet, teria que ser algo interativo para as pessoas poderem acessar. Porque quando o pai falava em escrever um livro, naquele tempo não tinha isso, né? Então acho que eu nunca tinha passado pela cabeça do pai fazer esse tipo de coisa. E assim, eu, por exemplo, nessas minhas viagens do Jornal do Almoço pelo interior, o que as pessoas comentam, assim, que adoravam ouvir as narrações do pai, que tem aquela voz na memória e tal. Então é isso que precisava realmente, né, ser reunido, é isso que tinha que vir, que tinha que ficar aí
para as novas gerações e também para a memória das pessoas, assim, que tem tanto carinho por essas narrações. E isso tudo existia. Então a gente foi atrás, o Marcelo Campos e o Ciro Guedes fizeram esse trabalho de busca na Rádio Guaíba, na Rádio Gaúcha, e foram atrás dessa seleção toda de material que a gente foi aos pouquinhos ali, inclusive nos surpreendendo a partir de coisas que foram surgindo, né, Ricardo? O Flávio Dutra se uniu ao projeto, produtor, né, de rádio que trabalhou com o pai diretamente, tantos anos, amigo, grande companheiro de produção do pai. E aí o Flávio também veio com uma energia gigante também, né? E a partir dali a gente fez nós quatro, eu acho que foi isso, né, Cristina? Nós quatro que começamos a trabalhar. Teve uma outra adição importante, eu acho que tu pode falar, acho que foi tu que começasse a falar com o Cauê. Porque quando a gente chegou à conclusão que seria um site, a gente precisava de alguém que criasse esse site, né? Então a gente foi atrás do Cauê Meneghelli, que foi quem desenhou todo o site pra gente. E aos pouquinhos a gente foi, porque a ideia inicial seria simplesmente ali colocar as narrações, né? Mas aos pouquinhos a gente foi vendo que era importante fazer alguma ligação dessas narrações, ouvindo também as pessoas que participaram da vida do pai, colegas ou personagens das histórias que ele narrou, né? E foi aí que também a gente chamou o Bruno Chese, que fez um trabalho bem legal, ouvindo essas pessoas e colocando isso, fazendo uma edição da voz dessas pessoas com a própria voz do pai. Ficou uma coisa muito bacana que a gente vai mostrar para vocês em seguidinha no site. Ele fez alguns diálogos, né? Havia com as narrações do pai, de repente, quem estava apresentando fazia um diálogo com o ficou bem bacana. Um negócio muito criativo e realmente... E foram esses quadros. Depois nós tivemos Marcelo Campos e Ciro Guedes também fazendo pesquisa. Já falamos nele, né? Já falamos neles. E eu acho que tem um componente interessante aqui, que eu acho que resgata o que o pai queria, que era contar não só a história dele, mas a história de um momento, né? Eu acho que, sobretudo, essa memória ela é para os profissionais de rádio que viveram isso e para os atuais que querem, que gostam destas lembranças e saber, né, qual foi o caminho que se trilhou para se chegar até aqui. Mas o grande público, né, onde eu me incluo aqui, existe um elemento sociológico que eu acho que é muito, muito interessante. Porque hoje, as partidas de futebol, os gremistas, os colorados, eles assistem os jogos, né? Na época, raramente, exceto as finais, e mesmo assim o estádio tinha que lotar completamente para que a televisão pudesse passar. Exatamente. O jogo. Então, vários anos ficava sem nenhum jogo do Internacional, nenhum jogo do Grêmio era passado na televisão, nenhum. Ou, no máximo, uma final em algum ano, enfim. E, então, toda esta paixão do futebol, ela era vivida não através de ver o jogo, mas através de uma narração, né? Era ouvindo o rádio que as pessoas se apropriavam do que estava acontecendo na realidade do jogo. E é por isso que hoje mesmo eu encontrei uma pessoa que estava falando do meu pai e tal, e ele dizia assim, para mim eu me emociono mais e eu me recordo muito mais daquele momento do meu time, ele era colorado, né? Ele é colorado, ouvindo a narração do teu pai, eu chego a chorar, mas quando eu vejo na TV eu gosto também, mas não é a mesma coisa. Não é emoção. E o pai tinha essa grande habilidade, né, gente? Inclusive, quando eu falava o telefone com o pai, ele era assim, primeiro ele descrevia todo o ambiente onde ele estava, ele tinha, né, mãe, essa capacidade, assim, de passar toda uma situação, todo um cenário, descrevendo aquilo, de uma forma... Era um narrador, uma pessoa nata, uma pessoa de rádio. Com a TV não precisa fazer toda essa narração. Exato, mas o pai conseguia transformar, levar o ouvinte para aquele lugar, né, através das narrações dele. Com, assim, primeiro, ele sempre foi uma pessoa muito ética, muito correta, então eu acho que disso que vinha, assim, as palavras certas na hora certa, as narrações dele, né? Tem cada narração que ele fala, dali a pouco ele fala no Mar Vermelho, dali a pouco ele fala no eu disse que tinha que acreditar, e algumas narrações que ele tem, assim, fantásticas, assim, que ele vinha com
aquela coisa certa, o pai era muito criativo nas narrações dele, além de ter um tom de voz maravilhoso, né? Era uma melodia, era uma coisa que fluía muito bem. Eu sou suspeita, sempre, eu sou uma grande fã do meu pai, sempre fui uma grande fã, não sei se foi por isso mesmo que acabei fazendo jornalismo também. E ele fazia aquilo tudo com muita paixão, porque eu acho que qualquer jogo, né, mãe, que ele fosse narrar, ele se preparava como se fosse para uma Copa do Mundo. Escrevia o texto na maquinazinha Olivetti vermelha, te lembra, Ricardo? Escrevia aquele texto ali para ir para fazer a abertura das jornadas e ia assim com muita empolgação. Ele realmente vivia muito e conseguia passar toda essa empolgação nas narrações dele, que vocês, quem não está entendendo o que a gente vai estar falando aqui, vai poder entender acompanhando esse site. Então a nossa ideia, gente, foi realmente botar isso num arquivo aberto. Juntar todas essas narrações que o pai fez ao longo de 50 anos de carreira, ou algumas delas, algumas estão faltando, talvez até você que está nos assistindo aí tenha alguma narração, possa contribuir com o nosso projeto. Porque eu acho que é bem importante a gente contar isso, né, Ricardo? Esse aqui é um projeto em aberto, nós estamos lançando ele hoje, mas é um projeto que a gente quer continuar, que a gente quer acrescentar, porque tem muitos outros colegas, inclusive, que não falaram e que a gente quer que fale. Tem pessoas que viveram momentos importantes da carreira do pai, que a gente quer que também prestem um depoimento. A gente quer tentar encontrar mais material, mais narrações, quem é que tem aí alguma coisa que possa passar pra gente. Então a gente está aberto e isso a gente quer continuar esse site. Realmente ele é um projeto que, inclusive, ganhou apoio com muito carinho aí da Tramontina, uma empresa que acompanhou muito a carreira do pai, seu Clóvis Tramontina, e um grande amigo do pai, resolveu entrar nesse projeto e está nos ajudando. Um projeto sem fins lucrativos, um projeto que ele teve um custo, né? E a família bancou parte desse custo, e agora com a ajuda da Tramontina também, mas é um projeto totalmente sem fins lucrativos. Todo e qualquer lucro que possa ter, esse lucro vai para uma entidade que meu pai gostava muito, que é o Asilo Padre Cacique. Então já conversamos lá com o pessoal do asilo, eles ficaram muito contentes, porque o pai realmente era participativo, inclusive, lá no asilo, né? Então essa é a nossa ideia. Era a entidade que ele doava. Vamos dar uma olhadinha então como é que tá o site, vamos mostrar um pouquinho para o pessoal como é que tá esse site, como é que a gente dividiu esse site aí nesse primeiro momento. Olha aí, ó, essa é a homepage, né? Então quando a gente acessa memoriaranzolim.com.br, você entra aí nessa página, tá? Então logo no comecinho vem ali, ó, uma biografia, né? Para quem não sabe, o pai nasceu em Caxias do Sul, tem uma biografia completa que conta ali onde ele começou a trabalhar, na Rádio Diário da Manhã de Lages, todas as emissoras por onde ele passou, Difusora, Farroupilha, Guaíba e Gaúcha também. Então essa biografia completa traz tudo isso. Depois a gente seguindo, vem essa parte aí das histórias narradas, que a gente pode até abrir ali para mostrar, porque é uma das partes mais interessantes, que eu acho que as pessoas mais vão gostar de ver. Porque, por exemplo, tem ali, ó, Copas do Mundo de 74 a 94. Aí nós convidamos o Lauro Quadros, que o Lauro Quadros foi um dos maiores companheiros do pai. Aliás, ele sempre diz, né, mãe, que depois de ti foi com quem ele mais dormiu, foi com meu pai, porque eles viajavam muito, dividiam os quartos. Então ali o Lauro conta algumas histórias aí de Copas do Mundo. Nós temos o Figueroa, gente. O Figueroa, que com muito carinho aí conversou conosco e falou sobre o campeonato de 75, que ele lembra do pai falando ali, narrando os gols dele com tanta emoção. Temos Valdomiro Vaz Franco falando sobre o Inter bicampeão de 1976. O Iura comentou o Grêmio campeão gaúcho de 1977. Temos Paulo Roberto Falcão rememorando a campanha do Internacional de 1979. Que, aliás, o Paulo teve um papel muito importante em fazer os contatos com quase todos esses jogadores. Foi ele que fez o contato e provocou, e acho que foi algo fundamental. Fez o papel de genro aí também, não só de convidado. Depois tivemos Belmonte. Mãe Belmonte também foi uma figura... Um grande amigo. Um grande companheiro. O Belmonte fala sobre o Grêmio campeão brasileiro de 81. O que mais que nós temos ali? Outras histórias narradas. Olha ali, ó. Humberto Gessinger fala sobre o Grêmio campeão da Libertadores da América, porque depois uma parte da narração virou música, Ricardo. Tá na música, né? Tem uma música deles, do Engenheiros do Havaí,
que parte da música é com a narração do pai, né? Então ele tinha que ser um convidado natural e ele fala coisas interessantes, ele resgata o lado artístico do narrador, né? Dizendo a dificuldade que é, a arte que é a narração, onde a gente faz um improviso permanente, né? Está permanentemente se fazendo um improviso, aquilo dura 90 minutos, que é o tempo da partida de futebol, e sem perder o embalo, sem perder a palavra correta, e ele faz o resgate disso, então, desse lado, né, da arte da narração. É muito interessante esse episódio aí. Nós temos o Renato Portaluppi falando do Grêmio campeão mundial de 1983. Temos também Kenny Braga falando sobre o Grenal do Século Internacional 2, Grêmio 1, no ano de 1989. Seguimos ali com o Zé Alberto Andrade, agora alguns colegas dele, falando sobre o Inter campeão da Copa do Brasil de 92. Kleber Grabowska, que narra um pouquinho do Grêmio nas quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras em 95. Silvio Benfica, com o Grêmio bicampeão da Libertadores da América de 95. Temos ainda uma outra história narrada por Antônio Carlos Macedo, que foi a cobertura do 11 de setembro, e ele fala também do Mundial Grêmio e Ajax. Pedro Ernesto Denardim, que depois substituiu o pai, né, na narração, conversa sobre a arte da narração esportiva. É muito interessante o bate-papo ali que acabou sendo feito, uma edição que foi feita sobre isso. Temos de novo um episódio com o Lauro Quadros, mais uma vez ali, o Lauro faz alguns outros depoimentos, né, lembrando ali outras histórias que ele viveu com o pai, que a gente achou interessante aí em colocar num quadro, como a gente está chamando ali, de extra. Depois nós temos o Luciano Périco também, o Luciano Périco, que comanda as transmissões na RBS TV, fala ali, que diz que aprendeu muito com o pai, é bem interessante o que ele conta. O Renato Marcília, que conta que o pai que levou ele, inclusive, aí para essa profissão de comentarista de arbitragem. Temos o Zé Aldo Pinheiro, que também foi uma pessoa que até me comoveu muito no dia do falecimento do pai, que fala com muito carinho do pai. Temos o Sérgio Boas, também um grande repórter aí, que trabalhou com o pai, relembra o gol de Baltazar contra o São Paulo em 81, que ele tá na memória dele, essa narração do pai. Fabiano Baldasso também, um jornalista aí do YouTuber, que também tem ótimas memórias aí do trabalho do pai. Temos ainda o Farid Germano Filho, que também reverencia muito o trabalho do pai. Luciano Potter, apresentador aí de televisão e também da rádio, né? E ele fala também de momentos marcantes para ele, das narrações feitas pelo pai. E o Vitor Blade Moraes, que trabalhou com o pai na Guaíba, em 1980, e na Gaúcha, nos anos 90. Acho que era isso, né? Por enquanto temos aí, mas como nós dissemos, nós queremos ampliar essas histórias narradas, porque já nos lembramos de várias outras pessoas que tinham que estar aí, mas não deu tempo da gente fazer tudo, e a ideia era a gente lançar o site nesse momento, para depois a gente poder continuar alimentando. Vamos mostrar uma outra parte, porque eu falei aí na biografia, falei nas histórias narradas, agora queremos mostrar aqui, ó, as narrações, gente, os gols. Aí nós temos assim, nós dividimos as narrações esportivas, tem mais de 400 gols narrados pelo pai. Copas do Mundo são jogos de Copas do Mundo que não tem a seleção brasileira, só outras seleções que o pai acompanhou durante as Copas do Mundo. Grenais, são mais de 140 grenais que o pai narrou, também ali. Vamos abrir só para mostrar como é que tá ali, por exemplo, grenais. Clica em grenais ali pra gente, olha ali, ó. Só para vocês terem uma ideia como é que fica essa parte, ó. Aí tem desde 1972, ó, grenais, aí clicando ali vai abrir, vai ter a narração. 72, 74 e assim por diante. Olha aí, ó. São muitas narrações que a gente tem aí. Algumas com uma qualidade não tão boa, porque são coisas muito antigas, outras um pouco melhor, enfim, mas a gente quis colocar tudo aí, tem muita coisa. Podemos voltar para outra parte, voltando essa parte aí para a gente mostrar agora, então, as narrações específicas aí para as torcidas de Grêmio e Inter ali, ó. Isso. Aqui, Grêmio. Depois nós temos aqui embaixo, pode subir um pouquinho mais, os jogos do Internacional e os jogos da seleção brasileira. São vários jogos. Então, por exemplo, os jogos de Copas do Mundo que você vai imaginar que estariam lá, não, estão aqui. Um dos mais emocionantes, a mãe estava com o pai em 1994. Mãe, conta um pouquinho aí. Nos Estados Unidos. Foi muito interessante.
E o Armindo transmitindo, eu estava por perto, não estava junto, mas perto. Ele ficou alucinado, ele gritava tanto, se vestiu com a bandeira do Brasil para poder narrar. Porque era o sonho dele, transmitir uma vitória do Brasil numa Copa do Mundo. E ele conseguiu em 94, né? E aí nós temos aqui essa outra aba, outros, que aí são outras coisas, como, por exemplo, o 11 de setembro, né? Nós temos, inclusive, ali a narração de um momento muito emocionante para o pai, que foi a morte do Pedro Carneiro Pereira. Nós temos ali, ó, tá vendo ali, ó, alguns jogos também, Campeonato Gaúcho de Fórmula Ford, muito interessante, o pai transmitindo também aí, ó. Então tem algumas coisas interessantes que estão nessa outra aba, ó, corrida de carreteiros, isso é muito antigo, gente, eu não me lembro de que ano. Rústica de Porto Alegre, inclusive o pai foi uma das pessoas aí que muito ajudou a nossa maratona de Porto Alegre, né? Tem uma homenagem que ele fez ao Maurício Sirotsky, uma reportagem especial sobre o Garrincha. Enfim, tem muitos outros materiais assim que a gente encontrou e a gente achou interessante. Tem muito mais para colocar aí, né? Mas enfim, tem isso aí. E depois no final podemos voltar ali, ó. Nós temos a galeria de fotos, então, né, que são mais de 800 fotos que a gente resgatou aí, ó, desde o pai pequenininho, com a família dele, os irmãos, ele menininho, já aqui, ó, na sua formatura, e depois entrevistando, né, entrevistando grandes personalidades aí, não só do futebol, mas da política também. Tem imagens do casamento ali, mãe, olha. Imagens do casamento, podemos subir um pouquinho mais. Rainha das Piscinas, que foi algo que ele apresentou por muitos anos. Jogando botão, era uma grande paixão do pai. E aí temos uma série de fotos que foram feitas ao longo das tantas viagens que o pai realizou. E como, né, mãe, tinha um passaporte tanto, pai, né? Tinha. Passava muito pouco tempo em casa, no caso. Olha aí, ó. Algumas viagens, inclusive, o Ricardo acompanhou, né, Ricardo? Algumas vezes tu fosse junto, né, em alguns campeonatos. Mundialito no Uruguai, em 1980, eu fui. Tem até algumas fotos aí, ó. Então, o pessoal vai poder se divertir também acompanhando aí algumas fotos bacanas, aí mais atuais, né? Fotos de premiação, porque foram muitos prêmios também ao longo de carreira. Eu adoro essas fotos que ele tem no estádio. Olha ali com o Pelé, mãe. Lembra dessa foto? Onde foi essa foto, mãe? Foi na Venezuela, num casamento que nós Olha, que curioso, num casamento. Uhum. Então, são muitas personalidades que o pai entrevistou também, que estão por aí. Ele vestindo a camiseta ali, ó, da Rádio Gaúcha. Programa Gaúcha Atualidade também, que ele fez por muito tempo, ali com os netos, foto com os netos, por quem ele tinha muito carinho. Enfim, tem um acervo grande aqui, gente, para que nós queremos convidar vocês aí para poderem, para começar então a partir de hoje, 17 de agosto, entrou no ar esse site, para vocês navegarem, para vocês também, quem sabe, aí se emocionarem e nos contarem. Ali tem uma aba onde as pessoas podem deixar recados, né, para a gente, podem nos contar o que acharam, podem nos sugerir algum material também. E quem tiver fotos com o pai, quem tiver alguma narração guardada, mande para a gente. Tem uma parte ali que tem o nosso contato, tem um e-mail, inclusive, que vocês podem mandar mensagens para a gente. Deixa eu procurar aqui qual é esse e-mail. Ali através do site direto, preenche ali, envia, já chega o e-mail. Já chega também. Né? Então, esperamos que vocês gostem muito, esperamos que vocês aproveitem aí. E vamos agradecer também, né, Ricardo, algumas pessoas que nos ajudaram, em especial aí a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, a Zero Hora e o Diário Gaúcho aí que também nos passaram material, principalmente com fotos. O projeto Vozes do Rádio da PUC também, que tinha um material bem interessante de entrevista com o pai. CWA Clipping e também o blog Uma História do Rádio no Rio Grande do Sul, que ali também a gente conseguiu um material bem bacana para formatar toda essa biografia, principalmente, que a gente tem aí. É isso, e todos os que participaram ali das histórias narradas e todo mundo que a gente falava foi assim de uma atenção, de um carinho no sentido de dizer assim, pô, com prazer, com maior boa vontade, vou participar, vou estar junto no projeto. Então foi muito legal nesse sentido aí ter feito esse acervo, por ver também o carinho que as pessoas tinham pelo pai. Resgatar isso também foi muito prazeroso para a gente. Então hoje nós estamos no sentido, acho que com
uma missão cumprida, assim, da gente poder realmente deixar viva aí essa carreira e essa trajetória do pai de 50 anos, que eu acho que foi marcante para a comunicação do Rio Grande do Sul, sem dúvida. E que transcende a carreira do pai. Eu acho que o acervo ele acaba indo além, né? E trazendo memórias de muitas pessoas quando estavam ali junto com a figura do Ranzolin ali no centro, né? Mas são muitas memórias que acabam sendo resgatadas. Tá certo, gente. Então, nos despedimos por aqui, desejando aí que todos aproveitem esse material que a gente espera que todo mundo curta bastante. E eu só quero agradecer aos meus filhos por terem feito todo esse trabalho, que não foi fácil, mas que eu sei que foi merecida essa homenagem, pelo ser grande, maravilhoso que ele foi, companheiro, pai, avô, amigo, enfim, foi uma homenagem muito carinhosa da parte dos meus filhos, mas que eu tenho certeza que foi bem merecida. Com certeza, né? Pai, onde estiver aí, ó, carinho eterno por ti. Um grande beijo.